A paz de Deus a todos, irmãos. Então, hoje nós vamos gravar mais um estudo, irmãos, da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar, irmãos, do último capítulo de Tiago, capítulo 5, dos versos 7 a 20, irmãos. Então, é exortação à paciência, acerca do juramento, da oração e da conversão de pecadores. Irmãos, na verdade, nós vamos dar uma abordagem mais escatológica a esse capítulo, né, apontando, falando de Apocalipse, período de grande tribulação, 1260 dias, duas testemunhas, todas essas coisas, irmãos. Os últimos estudos que nós fizemos até aqui, falamos dos selos, irmãos, falamos de trombetas, de taça, de cavalos, essas coisas, tá bom, queridos? Então, vamos lá. Então, irmãos, Tiago 5, do verso 7 a 20. Vamos lá, irmãos, começando pelo verso 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Então, aqui, irmãos, Tiago fala no verso 7, fala de precioso fruto da terra e fala da chuva temporã, as primeiras chuvas, e a seródia e das últimas chuvas. Irmãos, na verdade, fruto precioso da terra, irmãos, sempre agora com o Senhor Jesus dando aquele enfoque à lei, né, à letra da lei fria, mas toda a simbologia dela é explicado através do Senhor Jesus, apontando para o Senhor Jesus de uma forma espiritual. Então, fruto da terra é a igreja, né, irmãos? E desde lá do Senhor Jesus, da sua primeira vinda, a igreja começou a ser formada, irmãos, e ela vai até a volta, né? As primeiras chuvas e as últimas. Tá bom? Então nós vamos explicar isso aí. E frutos da terra também, irmãos, tem a ver com dízimo, né? Dízimo, antiga aliança, eles levavam lá os dízimos. E os dízimos hoje, de uma forma espiritual, é a igreja, que o Senhor Jesus vai entregar para o seu Pai, né, como dízimo. Então, irmãos, é só alguém quiser aperfeiçoar ceifa e dízimo, tem estudo no canal, né? Joel 3, 12, 21, Apocalipse 14, do 14 ao 20, vai falar dessa separação que o Senhor Jesus fará no final, né? No final ali, irmãos, na sua próxima vinda, antes do início do sétimo milênio, tá bom? Então, irmãos, Êxodo 34, do 22 a 23. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias, da cega do trigo e a festa da colheita do fim do ano. 3 vezes no ano todo macho entre ti aparecerá perante o Senhor Jeová, Deus de Israel. Então os homens, irmãos, apareceriam 3 vezes por ano perante o Senhor e levariam o dízimo, né? Então o dízimo não tem a ver com 12 vezes, são 3 vezes, e o macho, o homem, levava. E o dízimo, ele começava na festa das semanas duas vezes, né? Na festa das primícias e ali depois no Pentecostes. Isso aí, e depois na festa dos tabernáculos, os últimos dízimos, que era a última colheita, a maior colheita, então maior ali. Então tem estudo sobre dízimo no canal, se os irmãos quiserem assistir, tem. Irmãos, só para ter uma relação de dízimo com fruto da terra, né, irmãos? Que nós, a igreja, nós seremos entregue ao Pai pelo Senhor Jesus como um dízimo. Aí, irmãos, nós vamos falar das 7 festas hebraicas aqui. Então, a chuva temporã, irmãos, são as primeiras chuvas. O que aconteceu com as primeiras chuvas? Então, existia lá as 7 festas hebraicas, né, irmãos, e as 4 primeiras festas estavam relacionadas com as primeiras chuvas. Por isso, irmãos, que a primeira vinda do Senhor Jesus na formação da igreja são os primeiros frutos. Então, lá das festas hebraicas tinha a Páscoa, né? Na representação do Senhor Jesus, é o sangue do Senhor Jesus nos livrando do poder da morte. Então, ele foi crucificado lá no meio da semana, na quarta-feira, e o sangue dele nos livra
da morte, né, do poder da morte. E aí também nós devemos nos apartar do pecado. Nós somos, né, irmãos, nós buscamos ser pães sem fermento, porque o fermento, como está escrito lá em Coríntios, né, irmãos, salvo eu, lá capítulo 5, 6, fala lá tem a relação de pecado com o fermento. E aí as primícias, os primeiros salvos sendo entregues a Deus pelo Senhor Jesus, que aconteceu lá já na ressurreição dele, naquele domingo, primícias, né, irmãos, dali para frente até a festa do Pentecostes. O que era a festa do Pentecostes, irmãos? Era uma festa chamada Festa das Semanas, onde eles levavam lá 2 pães com fermento e ungidos, né, irmãos? Aqui nesse estudo nós vamos falar bastante de unção de poder das 2 testemunhas. Então começou lá no Pentecostes, né, irmãos, a unção que foi derramada pelo Espírito Santo. E o Senhor Jesus então ascendeu aos céus. Depois disso, irmãos, né, na verdade, antes do Pentecoste ali, uns 10 dias antes, ele ascendeu aos céus, irmãos, e ele voltará agora para fazer a grande colheita, que é a última colheita, né? Então, aqui se passava dessas 4 festas para as últimas 3, começavam no primeiro mês e até aí a sequência das festas iam para o 7º mês. Agora a volta do Senhor Jesus, né, irmãos, já simbolizando já a chegada do 7º milênio, ali no final do 6º para a entrada do 7º, como se tivesse passado esse tempo todo, né, irmãos, para as últimas festas, porque tinha um intervalo grande das 4 primeiras festas para as 3 últimas. Então, estamos aguardando a festa das trombetas, a palavra através dos profetas nos alertando da volta do Senhor Jesus. Né? Os profetas falam de toque de trombeta, de alerta, para o povo ficar alerta em relação à palavra, a pecado, irmãos, tudo isso, para o povo se agarrar à obediência do Senhor à palavra, nesse sentido. Aí, irmãos, na volta do Senhor Jesus, o Senhor Jesus volta na festa da expiação, que era aquela festa de libertação de pecado para todo Israel. E o Senhor Jesus vai expiar o pecado de uma vez da igreja, porque a igreja vai ser ressuscitada, os vivos ganharão um corpo ressurreto, na verdade um corpo transformado, e os mortos um corpo ressurreto e transformado. Isso porque vai ser expiado todo o pecado. Então o Senhor Jesus, como sumo sacerdote eterno, fazendo a expiação dos nossos pecados. Ele sai do seu templo e quando os olhos já verem a volta do Senhor, já representa isso, a saída dele do templo, já saindo com o pecado da igreja, né? Todo o pecado expiado através da ressurreição. E aí, irmãos, vai entrar na festa dos tabernáculos, que é o 7º, representando o 7º milênio, o descanso. A igreja, através da ressurreição, tem as bodas do Cordeiro. E ali as nações, irmãos, Israel, né, eles vão entrar já com o Senhor, né, governando o milênio, também a igreja, reis e sacerdotes, sobre as nações. No 7º milênio, representando ali o governo milenar do Senhor Jesus. O reino milenar é sendo de paz através do governo do Senhor Jesus. Isso vai acontecer através da volta do Senhor Jesus. Aí Tiago fala, no verso 8, sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então Tiago está falando aqui no verso 8 que a vinda do Senhor Jesus está próxima. Ele fala, mas como que Tiago fala que a volta do Senhor Jesus está próxima, sendo que passaram-se aproximadamente 2000 anos, um pouco menos de 2000 anos que essa carta foi escrita e o Senhor Jesus ainda não voltou? Será que Tiago errou? Ele não calculou bem? Da onde que ele tirou essa ideia que a volta do Senhor Jesus está próxima? Então nós vamos explicar através dessa carta aqui. Irmãos, o que acontece? Gênesis 1, do verso 1 a 31, vai falar da criação dos céus e da terra e de tudo que neles contém. Vai estar tudo escrito isso lá. E aí o que acontece?
o que o Senhor fez no primeiro dia? Ele fez uma diferenciação do dia e da noite. Vamos citar só alguns dias aqui, os mais importantes, né, irmãos? Aí no quarto dia, criou o sol, a lua e as estrelas. No sexto dia, ele fez o homem, a mulher. E no sétimo dia, criação do sétimo dia para o descanso. Né, irmãos? Isso é em relação quando o Senhor fez todos os dias lá. Tiago usou isso aqui, irmãos, para explicar da volta do Senhor Jesus. Como que ele fez esse cálculo? O Senhor Jesus é o sol da justiça. O Senhor Jesus veio no quarto milênio, no quarto dia. Como o Senhor Jesus veio no quarto dia, Tiago fez o cálculo. Já tinham passado 4 dias que o Senhor Jesus já tinha vindo. Quanto faltava para o Senhor Jesus voltar? Ele fez o cálculo. Daqui a 2 dias, o Senhor Jesus volta, que seria no sexto dia. Por que no sexto dia? Porque como ele criou o homem, o Adão, agora o Senhor Jesus vem com o verdadeiro Adão. Né? E Eva foi feita da costela de Adão. E a igreja, como uma costela do Senhor Jesus, é o corpo do Senhor Jesus, vai ter o corpo igualzinho do Senhor Jesus quando ele voltar. Sexto dia é o final de todo o trabalho, porque depois de 6 dias de trabalho vinha o sétimo, que é o descanso. Então, sétimo dia, sétimo milênio, foi feito para o descanso. A igreja, bodas do Cordeiro, né, e as nações entrarão, aquelas que entrarão. Aqueles, irmãos, esse período que antecede o finalzinho do sexto dia para início do sétimo, período da grande tribulação, nos últimos vídeos que nós falamos aí, né, irmãos? E aí, então, passado toda aquela guerra e tribulação, os que são pecadores, irmãos, os filhos do diabo, serão, né, lago de fogo. E aqueles, irmãos, que entrarem, os filhos de Deus que entrarem para o milênio, entrarão num reino de paz para ser governado pelo Senhor. O Senhor vai mostrar que quando Ele governa realmente, que Ele vai impor o seu governo. Tudo funciona. Hoje, irmãos, nós estamos vivendo o governo do homem e nada funciona, né? Então a volta do Senhor Jesus será no final da grande tribulação. É o finalzinho do sexto dia. Por que, irmão, sexto dia? Porque criou o homem e a mulher, Adão, agora o verdadeiro Adão voltando, é nesse sentido. Aí então, irmãos, Tiago fala aqui no verso 9: Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, porque para que não sejais condenados, eis que o juiz está à porta. Então Tiago está falando aqui, irmãos, de uma queixa de um com o outro. Irmãos, ele pede uma união, irmãos, fraternal, porque todos nós, irmãos, nós temos que lutar um pelos outros para que isso se converta em salvação da igreja, né? De todos aqueles que serão salvos. E aí, irmãos, olha o Salmo 133, de 1 a 3, a excelência do amor fraternal. Olha só o que está escrito. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo. Aqui agora, daqui para frente, irmãos, nós vamos falar bastante de unção, de óleo de poder. Óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão. Né, irmãos? Somos sacerdote. Nós seremos sacerdotes pela ordem de Melquisedeque, e que desce pelas orlas das suas vestes, como o orvalho do Hermon, o Monte Hermon que fica lá na parte norte de Israel, né, irmãos, ele tem uma coroa no cume dele, a neve ali branca, e toda aquela neve, quando ela derrete, ela faz 3 vertentes que formam o Rio Jordão. E além disso, irmãos, vem uma névoa de água ali que cai sobre Israel, que rega as plantas, né, essas coisas, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, irmãos, né, Israel muitas vezes numa terra seca, né, vem do alto essa bênção do Monte Hermon como uma unção, irmãos, e nós vamos perceber que nos últimos tempos, irmãos, que a volta do Senhor Jesus é iminente. Por que iminente? Porque, irmãos, como nós falamos lá, irmãos, o Senhor Jesus veio no 4º milênio e já se passaram 2000 anos da vinda dele. Então, irmãos, já estamos finalizando o 6º milênio para a vinda
do Senhor, como foi explicado lá. Então, como nós vivemos esses últimos dias, na iminência da volta do Senhor, então tudo isso é exigido. Vai acontecer uma unção especial sobre a igreja, né, irmãos? Tudo isso, amor fraternal, todas essas coisas serão necessárias. Aí, verso 10. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Aí, irmãos, os profetas, eu só estou indicando aqui Hebreus 11, de 32 a 40, lá que fala da natureza da fé, e exemplos da fé tirados do Velho Testamento. Irmãos, recomendo que as pessoas vão lá e leiam do 32 a 40 e fala todo o sofrimento dos profetas, uns foram apedrejados, outros cerrados. E eles pregavam, irmãos, eles falavam, pregavam no intuito, porque eles sabiam que aquelas palavras seriam, irmãos, o esteio para a conversão nossa no futuro, né? Porque nós iríamos ler tudo aquilo e nós, como nós estamos lendo, falando dos profetas, nós estamos entendendo da volta do Senhor. Todas essas coisas, irmãos, é só ler lá. E aí eu peguei, então, falou da paciência de Jó, né? Olha só o que está escrito. Jó 42, 10 e depois 12. Olha só. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Jó, irmãos, ele foi atacado por Satanás. A igreja, no final dos tempos, será atacada na grande tribulação, irmãos, pela besta, né? Irmãos, e tudo isso vai acontecer. Então, irmãos, temos que ficar firme. Fala aqui de paciência, né? Olha só o que aconteceu depois. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Aí, irmãos, está escrito aqui que o Senhor, o último estado de Jó foi melhor, abençoou mais, foi melhor do que o primeiro. Irmãos, a igreja, o segundo estado da igreja, da ressurreição, será muito melhor do que o primeiro. Mas para tudo isso, irmãos, nós vamos enfrentar a dificuldade, né, dos últimos tempos. Quem estiver nos últimos tempos, irmãos, enfrentará. Então, paciência, união, unção do céu, tudo isso. Louvado seja Deus. Aí então, agora no verso 12, irmãos, mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Irmãos, como essa parte de Tiago ficou bem escatológica, irmãos, eu acredito que aqui é a respeito de juramento, né? Qual é o juramento, irmãos, que o homem ele cai em desgraça, ele falha, né? Justamente Tiago fala, capítulo 4, da falabilidade, né, que é falível os projetos humanos, né? Amanhã nós vamos ir em determinado lugar, negociar, comprar e vender. Tudo isso nós faremos se Deus quiser. Não é nós vamos fazer isso aqui. Aí eu dei um exemplo aqui de Paulo lá em Atos dos Apóstolos 23, 12, 14. Olha só o que aconteceu, a situação. Quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. E era mais de 40 os que fizeram a conjuração. Então eles fizeram um juramento lá, 40 pessoas, que enquanto eles não matassem Paulo, eles não iam comer. Estes foram ter com os principais, os sacerdotes e anciãos e disseram: conjuramo-nos sob pena de maldição a nada provarmos até que matemos a Paulo. Irmãos, qual é o final dessa história? Foi descoberta a conspiração, um sobrinho de Paulo foi lá, avisou ele, tal, e Paulo foi tirado, foi levado lá para Cesareia Marítima. E aí, esses homens não falaram que ia matar Paulo? E se eles só iam comer depois que matasse Paulo? Paulo foi tirado de lá, eles não mataram Paulo, e aí eles ficaram sem comer? Esses 40 morreram de fome? Não, certamente eles comeram. Então, falaram alguma coisa que
o homem, irmãos, ele não consegue muitas vezes cumprir, ele é falível, né? É nesse sentido, né? Quem que vai fazer um juramento, que vai fazer tal coisa e tem poder de falar eu faço? Ninguém consegue, ninguém, o homem não consegue garantir, né, o que vai acontecer daqui a pouco, é nesse sentido. E aqui fala que a palavra seja sim, sim e não, não, né, irmãos? Porque, irmãos, imagina na grande tribulação, quando o anticristo, né, os filhos do diabo confrontarem a igreja, vai ser perguntado, né, se a gente crê no Senhor Jesus, se somos, e que vai falar um sim, não, meio sim. Não, quem falar sim tem que falar não, eu sou sim, né, irmãos? Não é um sim querendo ser não, um não, sim. Ah, eu falei que não era, mas era só para escapar, mas na verdade eu falei não, mas eu sou, né? Então, irmãos, tudo isso é sim, sim e não, não, nesse sentido, tá bom? Louvado seja Deus. Aí, irmãos, chegamos aqui na parte da unção, uma parte bastante conhecida de Tiago 5, São Tiago 5. Olha só, está alguém entre vós aflito? Ore. Se alguém está aflito, devemos orar. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor. Então, unção, azeite, no nome do Senhor. Tudo isso representando poder. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Irmãos, vamos lá. Nós, irmãos, eu falo porque sou membro da congregação, irmãos, nunca frequentei outra igreja diferente, outra denominação religiosa. Irmãos, na congregação, pelo que nós vemos lá e sabemos, né, irmãos, quando vai se fazer a unção, sempre vai dois irmãos. É o que está escrito aqui. Chama os presbíteros da igreja, né? Plural, mais que um, dois. Sempre vão em dois. Irmãos, o que representaria unção, óleo, duas pessoas? Né? Irmãos, daqui a pouco à frente nós vamos ver as duas testemunhas, os dois ungidos, judeus e gentios. Tudo isso representando poder. Óleo, poder também, que será derramado, oração, para que a terra não chova, para que a água se transforme em sangue, todas essas coisas. Né? Então, tudo isso também bastante escatológico, apontando para o fim dos tempos. Por isso que o sacramento da unção, irmãos, é sagrado, porque representa poder, né, irmãos? As testemunhas do Senhor indo lá orar, né, irmãos? Algo dessa natureza, de bastante poder. Agora, irmãos, nós vamos explicar o que é unção, óleo, essas coisas através do profeta Zacarias e de Apocalipse 11, né, para nós termos esta noção. Olha aqui que o profeta Zacarias fala aqui no capítulo 4, do verso 11 a 14. Então, a quinta visão, o castiçal de ouro e as 7 lâmpadas. Falei mais e disse-lhe: quem são as duas oliveiras à direita do castiçal, lá da menorá e à sua esquerda, direita e esquerda, duas oliveiras. E falando-lhe outra vez, disse: que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto dos dois tubos de ouro e que vertem de si ouro, né? Então, as oliveiras vertendo ouro, na verdade, é porque o azeite é amarelo, não é ouro, né? Mas é a cor do azeite, o azeite mesmo. E ele me respondeu dizendo: não sabes o que é isto? E eu disse: não, senhor meu. Então ele disse: estes são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Então, irmãos, os dois ungidos, que nós vamos confirmar agora em Apocalipse 11. Irmãos, qual que é o resumo disso aqui? Duas oliveiras, os dois ungidos. O Senhor Jesus é o sol da justiça. Então, o sol, as duas oliveiras são alimentadas pelo sol da justiça, pelo Senhor Jesus, e vertem azeite de ouro. É nesse sentido, o azeite de poder. Então, o Senhor vai derramar. O que representa duas testemunhas? Judeus e gentios. Né, irmãos? As duas casas de Israel, a restauração das duas casas. O que o Senhor Jesus fez na cruz, judeus e gentios, ele juntou
lá. Agora, irmãos, Apocalipse 11, as duas testemunhas. Estas são as duas oliveiras, como está escrito aqui em cima, e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Na verdade, irmãos, as duas testemunhas, fogo vai sair da boca, é poder. Por quê? Porque como o castiçal é aquele suporte, tem a lamparina, tem um fogo que sai de cada braço dele ali, então ficou como um fogo da sua boca, representando poder. Devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas, as duas testemunhas, têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia, Elias, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de praga quantas vezes quiserem, o que Moisés fez lá no Egito. Então, nesse sentido, duas testemunhas, a igreja, né, irmãos, representando judeus e gentios, e o poder sendo derramado em nós, né? Verso 17 de Tiago 5. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, por que isso aqui? 3 anos e meio, né? 3 anos e meio por causa do período da tribulação. Tem os 3 anos e meio ali, a semana, 7 anos de tribulação, tem os 3 anos e meio primeiro, a metade da semana, e depois os últimos, a segunda parte, 3 anos e meio ali final, de chamada grande tribulação. E as duas testemunhas, irmãos, elas vão ter poder, né? E um poder assim, como nós vimos nos últimos estudos, irmãos, que vão orar, a terra não vai chover, água em sangue, para quê? Para que o povo se converta. É nesse sentido, né, irmãos? Então, é derramamento de poder. 1 Reis 17:1. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então, por que Elias orou para que não chovesse? Porque, irmãos, eles estavam adorando ali Baal, eles falavam que Baal era o Deus que controlava o clima, né? Acabe, casado com Jezabel, aquela mulher, né, irmãos, é a prostituta lá do Apocalipse 17, né? Não tem lá uma prostituta? A Jezabel era a prostituta daqueles anos, que estava com uma ideia, né, irmãos, tentando afastar o povo de Deus, como existe uma prostituta na terra também tentando tirar a palavra do coração do povo e batalhando muito forte nesse sentido. 1 Reis 18:1. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Aí depois voltou a chuva, né, irmãos? E aí, esses 3 anos e meio que Tiago falou, o Senhor Jesus confirmou também. Quando o Senhor Jesus foi expulso lá da sinagoga de Nazaré, ele fala, ó, em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que toda a terra houve grande fome. Então o Senhor Jesus confirmou essa palavra. Aqui não fala, em Reis aqui não fala 3 anos e meio, falou de 3 anos aqui, tal, não fala de 3 anos, mas o Senhor Jesus confirmou 3 anos e meio, Tiago também fala de 3 anos e meio. Agora então, irmãos, nós indo, irmãos, capítulo 19 aqui, irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então, irmãos, olha só, alguém, irmãos, está lá enfraquecido, um soldado do Senhor Jesus está lá enfraquecido, e aí então nós vamos lá, irmãos, oramos com ele e essa pessoa volta
a congregar, e volta para o caminho. Alguém vai falar, mas é nessa situação? Não, irmão, essa situação que foi narrada aqui, isso é o que é obrigação nossa, nós fazermos isso. Porque, irmãos, na Epístola de João 1, que do verso 8 ao 10, fala que todos nós pecamos. O que está parado peca e o que vai lá visitar também peca também. Porque se nós falamos que não pecamos, o Senhor Jesus falamos que o Senhor Jesus é mentiroso. Então quem está enfraquecido peca, e quem está indo lá fazer a visita peca também, igualzinho. Mas, irmãos, o que na verdade ele está falando aqui? Alguém, irmãos, que tem se desviado da verdade, né? Alguém que está fazendo da verdade uma mentira, né? Falsos profetas. 1 João, Epístola de João 4, 1 a 6. Falsos profetas, anticristo, né, irmãos, que estão batalhando para tirar a palavra, né? Não crendo mais, tirar do coração do povo. Esse sim, esse tem se desviado da verdade. Irmãos, se você ou eu ou alguém for conversar com essa pessoa, irmãos, e essa pessoa que tem se desviado da verdade voltar para a verdade, irmãos, aí essa pessoa que fez isso vai ter uma multidão de pecados perdoados, né, irmãos? Lá, inclusive na Epístola de João 5, né, do 14 ao 21, tem estudo no canal, a eficácia da oração. João diz, por mim, ele nem fala que nem devemos orar, né, para as pessoas que se desviam nesse sentido. E aí também, irmãos, tem um estudo lá de Mateus 12, da blasfêmia dos fariseus, do Senhor Jesus, bem explicando o que era o pecado de morte. Tanto é que tem uma relação aqui de desvio da verdade e morte, né? Então, coisas que estão bastante... Porque aqui na blasfêmia dos fariseus, eles estavam querendo tirar que o povo não cresce no Senhor Jesus. Tem estudo no canal, recomendo, se os irmãos quiserem assistirem lá. É nesse sentido. Então, irmãos, esse é o sentido, esse é o vídeo, o estudo que resolvi aqui, irmãos, fazer de Tiago 5, bastante numa visão bastante escatológica e olhando para os últimos dias, né, para a volta do Senhor Jesus. Tá bom, querido? Ficamos por aqui. Deus abençoe a todos.